E aí, tranquilo e gostoso? Beleza! Tio Franklin na área para esta aula de estados físicos da matéria. Vamos ver também como é que eles mudam o seu estado físico, as transformações físicas da matéria. Pronto? Preparado? Então, vamos nessa! Então vamos ver qual é essa do estado sólido, do estado líquido e estado gasoso da matéria. E mais um estado físico, um quarto estado físico para você. Tá curioso? Você vai ver. Vamos estudar estado físico por estado físico. O que é um material no estado sólido, né? Já pode perceber aí, eu quero que você note bem como que estão as partículas nesse estado físico. E veja comigo quais as anotações que nós temos. O estado físico apresenta um volume e forma definidos. Então, o volume é um tamanho, é definido, é fixo. E a forma com o qual ele foi produzido, né? Se você fez um cubo, vai ter forma de cubo. Se você preparou uma bola, uma esfera, vai ter o formato de esfera. Essas partículas estão muito próximas e, com isso, eu entendo que há uma força muito grande de coesão. Força de coesão são forças de atração. Essas partículas estão bem atraídas umas às outras. Isso são as forças de coesão. Tudo bem? Essas partículas apenas encontram-se muito próximas umas das outras e sem movimentação. Tem movimentação, na verdade, de vibração. As partículas vibram em torno de posições definidas. Não tem espaço para, para fluir. Isso é um material no estado sólido. As partículas não têm cinética alguma, apenas vibração. E o estado líquido? Eu já percebo aqui um distanciamento entre as partículas do estado líquido. Tá vendo só? O que nós temos para notar? Possui um volume definido, ou seja, um espaço ocupado é definido, mas a forma é variável conforme o recipiente que estiver. Se o recipiente for uma jarra quadrada, vai ficar na forma quadrada. Retangular, cilíndrica, um balão. Então, o líquido assume a forma do recipiente em que está. As partículas apresentam maior movimento de vibração. E não só um movimento de vibração, como um deslocamento. Se nós percebemos um espaço entre as partículas, então elas estão livres para dar uma fluida, dar uma passeadinha. Você em física não estuda a mecânica dos fluidos? Os fluidos são o quê? São materiais que escoam, sejam líquidos ou gases. Apresentam coesão, mas elas são mais fracas, certo? Ou seja, há uma atração, há uma interação. O líquido apresenta uma interação entre as moléculas, mas essas interações são fracas perto do material no estado sólido, porque estão mais próximas umas das outras. Elas continuam unidas, só que com maior movimento, maior liberdade de movimento. Tudo bem? Então, se você inclinar uma jarra, este líquido que estiver ali dentro, ele vai escoar, ele vai fluir devido a esse espaço entre as partículas. Eles vão rolando uns sobre os outros. Olha só, eu percebo aí uma maior distância entre as partículas no estado gasoso. E o que podemos afirmar? Podemos afirmar que possui forma e volume variáveis. Então, a forma do material gasoso é a forma do recipiente, assim como o líquido. Só que você vai colocar um pouco de gás de um recipiente pequeno dentro de um recipiente maior. Então, o gás vai assumir o volume do recipiente maior. Então, o material gasoso tende à expansão. Por que uma partícula no estado gasoso tende à expansão? As partículas estão afastadas umas das outras e tendem a se afastar. Tende a se afastar por quê? Porque é uma liberdade maior, total de movimento. As partículas gasosas estão em alta cinética, estão superagitadas. Então, elas se movimentam cada vez mais e se distanciam umas das outras. As forças de coesão praticamente não existem. Não há interações entre as partículas do estado gasoso. Sacou a diferença? Basicamente é isso, hein? Quero que você tenha na mente a distância e o grau de agitação. A questão da energia. A questão da energia agitando as moléculas e aí associando a um estado físico. Legal?
E um quarto estado da matéria que o pessoal pergunta, não tem uma aula que o pessoal não pergunta, não é verdade? O que é o tal do plasma? O que é o plasma? O plasma é o seguinte, o plasma é como se fosse um gás, ele é similar ao gás. Mas o que ele tem de diferente? Esse material, com um aquecimento, faz com que as ligações entre suas partículas se rompam, se quebrem. Então, se existir ali uma molécula, essa molécula vai se quebrar em átomos. É algo menor que a molécula. E aí, ainda com o aquecimento, né, com o recebimento de energia, esses átomos eles passam a apresentar carga elétrica. Eles podem ganhar e perder elétrons, ficando eletricamente carregados. E se são eletricamente carregados, eles vão ser o quê? Condutores. Então, é um material gasoso, com íons no estado gasoso, e vão apresentar a condutibilidade elétrica. Gás conduzindo corrente elétrica, isso me lembra o quê? Raios. Os raios nada mais são do que o quê? Corrente elétrica passando pela atmosfera gasosa, pela atmosfera, obviamente, gasosa, e isso se dá pela presença dos íons que estão ali. E estes íons, por serem carregados, né, terem carga, eles são fortemente, reagem fortemente aos campos magnéticos. E onde nós temos um forte campo magnético, né, nos polos, Polo Norte, Polo Sul. E são nessas regiões que nós observamos um fenômeno lindo, chamado de aurora boreal. Isso, aquele fenômeno luminoso na atmosfera, devido justamente ao quê? A esse plasma. Não tem uma camada na atmosfera chamada ionosfera? É lá na ionosfera que nós temos o quê? Nós temos a presença de um plasma. Nós temos íons ali no estado gasoso, na atmosfera, e esse movimento, essa interação com o polo terrestre, e esses ventos, e a luz que chega na atmosfera, faz a difração, é um fenômeno maravilhoso de se ver. E no universo, lá na galáxia, se você quer saber, o material mais abundante é o plasma. As estrelas são plasma. Então todo material intergaláctico, na sua boa parte, uma boa maioria ali, é plasma. Vamos estudar as mudanças de estado físico entre o sólido, líquido e gasoso, que é o que se cobra normalmente, não é verdade? No Enem, nos vestibulares, nós ficamos aí. Quero que você associe que o sólido, para virar um líquido, suas partículas têm que ganhar energia, ficar agitadas o suficiente para se afastar. O líquido, para virar gasoso, também suas partículas devem se agitar para aumentar a sua cinética e se afastar ainda mais. E o processo do sólido para se transformar em gás, idem, aumento de energia para que as partículas aumentem sua cinética e se afastem. O processo inverso, não é verdade? Quando um gás tem que voltar a ser sólido, quando um gás tem que voltar a ser líquido, e quando o líquido tem que voltar a ser sólido, nós estamos falando aí de diminuição de energia do sistema. O material tem que perder energia, liberar energia. Quando um sólido vira líquido, chamamos de fusão e associamos com a palavra derretimento. Quando um líquido volta a ser sólido, chamamos de solidificação e associamos com a palavra congelamento. Agora, tanto a fusão como a solidificação ocorrem para os materiais puros, para as substâncias, numa temperatura definida, determinada, chamada de temperatura de ebulição. Quero que você entenda que as mudanças de estado físico ocorrem a uma determinada temperatura sob pressão atmosférica constante. Eu posso ter temperatura constante e mudar a pressão atmosférica e o material muda de estado físico. Mas aqui, neste vídeo, nós estamos vendo o quê? Pressão constante, certo? E vendo qual é a temperatura com que cada material muda seu estado físico. Exemplo, a água. A água, ela muda seu estado físico a 0 graus Celsius. Ela funde quando é aquecida a 0 graus Celsius. Ela solidifica quando é resfriada a 0 graus Celsius.
A mesma coisa, a acetona. Ela funde quando aquecida a menos 95 graus Celsius. E ela solidifica quando é resfriada a menos 95 graus Celsius. Então, a temperatura de fusão e solidificação, ela é uma porta de passagem para um estado físico e outro, tá bom? Tem exercícios que fazem isso, né? Qual é o estado físico do material a uma determinada temperatura ambiente? Por exemplo, 25 graus Celsius. Nessa temperatura, qual é o estado físico de cada um desses materiais que estão aqui na tabela? Vamos ver? Quero que você entenda aqui, ó. Eu tenho a temperatura aqui de fusão. Se a temperatura do exercício for maior que a temperatura de fusão, então o material fundiu. Se fundiu, então ele é líquido. Se a temperatura do exercício do ambiente for menor que a temperatura de fusão, então ele não fundiu, ele está sólido. Beleza? Então é só você colocar aí uma espécie de régua de temperatura. 25 graus para a água está aqui, acima do zero. Então a água é líquida. Para a acetona, também está acima da sua temperatura de fusão, líquido. O álcool, líquido. O cobre, sólido. O ferro, sólido. A prata e cânfora, também sólidos. Entendeu? Não esqueça, hein? Cada substância apresenta sua temperatura para a sua fusão e solidificação, ok? É uma característica das substâncias. Vamos ver aí, ó, a mudança de estado, líquido para gasoso, chamado vaporização. A vaporização ocorre, minha gente, de 3 maneiras diferentes. Uma delas é a evaporação, tá vendo aí? A outra é ebulição e a calefação. Qual a diferença? A velocidade. Na evaporação, o líquido vira vapor de uma maneira tranquila, natural, como a roupa que está estendida no varal para secar. Na ebulição, eu forneço o calor. E aí o material aquece e alcança uma temperatura, a pressão constante, temperatura na qual ela vai mudar o seu estado físico. E, por fim, a calefação é um processo brusco, ó. Faz um barulho característico quando um líquido encontra uma superfície aquecida. A ebulição, para as substâncias, para os compostos puros, ocorre a uma determinada temperatura, certo? E ela é específica para cada substância e pode variar de acordo com a pressão atmosférica. Mas aí, o que o tio falou? Que a gente vai considerar pressão constante. Com pressão constante, a ebulição de uma substância ocorre numa determinada temperatura, que é a temperatura de ebulição. Olha aí, ó. Nós estamos agora com outras substâncias e com a sua temperatura de fervura. Ebulição tem a fervura como sinônimo. E o princípio é o mesmo com relação à fusão. Você tem aqui, ó, a temperatura de ebulição. E se eu colocar esse material a uma temperatura ambiente, como por exemplo, ó, também 25 graus Celsius. Nessa temperatura, o material ebuliu. Então, se a temperatura 25 for maior que a temperatura de ebulição, o material está gasoso. Caso contrário, o material está líquido. Então, percebeu? Antes da ebulição está líquido, depois da ebulição está gasoso. Vamos fazer de novo? Então, a água, 25 graus, é inferior à sua temperatura necessária para ebulir. Então, líquido. A acetona, também, líquido. O álcool, líquido. O oxigênio ferve a menos 183. Quando nós falamos fervura, dá a entender que é quente, né? Porque a gente lembra da água. Então, por isso que a gente fala ebulição, para não associar com a água, a fervura, quente. Então, ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. E no caso do oxigênio, caramba, a menos 183 graus Celsius. Então, com certeza, nessa temperatura, o oxigênio está gasoso. E o dióxido de carbono também, não é verdade? Dióxido de carbono, a temperatura ambiente, está no estado gasoso. Então, cada substância apresenta a sua temperatura de ebulição. E que vai servir também para a volta, a condensação, associado para o resfriamento. Vamos ver agora a volta. O gasoso voltando a ser líquido.
tem dois nomes, liquefação e condensação. Já pegou um botijão de gás cheio e carregou? Percebeu que lá dentro parece que tem um líquido? Tem um movimento de líquido? Pois é, pois ali justamente tem um líquido. Tem butano e propano. Como eles são conhecidos? Gás liquefeito de petróleo. Sim, então butano e propano são gases liquefeitos dentro do botijão. Por quê? Porque houve um aumento de pressão lá dentro. As partículas gasosas são afastadas, o aumento de pressão faz com que elas se aproximem e liquefazem. Quando que eu tenho condensação? Condensação é quando o material no estado gasoso, ele sofre resfriamento, olha só, resfriamento a baixa temperatura, então as moléculas com o resfriamento ficam menos agitadas, e aí se aproximam e voltam a ser líquido. Como, por exemplo, quando um copo está embaçado por fora, uma garrafa, o vidro do banheiro, né, o blindex ou o box. Então, isso é a condensação do material que está no estado gasoso por resfriamento. Só lembrando, então, que todo material que ebule, ele condensa na mesma temperatura. Vamos agora, para fechar esse ciclo, ver a sublimação e a ressublimação. A sublimação é o nome que a gente dá quando o sólido vira gás. Quando o gás volta a ser sólido, costumamos falar de ressublimação ou sublimação inversa. Mas tem literatura que usa apenas o nome sublimação. Então fique atento se eu estou falando de sublimação sólido-gasoso ou sublimação gasoso-sólido. Um exemplo clássico é a sublimação do gelo seco. Gelo seco nada mais é do que gás carbônico no estado sólido. E a temperatura ambiente sublima. Outro exemplo é a purificação do iodo. O iodo é um sólido roxo que com aquecimento forma um vapor violeta. Tá vendo o vapor violeta aí? Esse vapor sobe, encosta numa superfície mais fria e ressublima. E as impurezas que não sublimam ficam lá no fundo do recipiente. Um outro exemplo que envolve sublimação e é interessante, hein? Olha só, você está vendo aqui a maçã e você já comprou maçã seca, né? Desidratada, que nós falamos. Alimentos desidratados ou alimentos embalados a vácuo, eles passam por um processo chamado de liofilização. São 4 etapas. Primeira etapa, retirada da pele, da casca e cortar em pedaços menores. Congela rapidamente numa temperatura de menos 30 a menos 40 graus Celsius. Esse congelamento rápido se deve para que a água forme finos cristais de gelo. E isso não compromete a estrutura, né, as células do alimento. E aí o alimento fica bonito, fica até saboroso, porque aos olhos a gente também come, não é verdade? Sublimação da água na temperatura de menos 30 graus. Ou seja, haverá aí a redução da pressão. Aí a temperatura é constante e a pressão ele reduz quase a zero. E o vácuo formado, ele vai sublimar a água. Então a água passa para o estado gasoso direto. E aí, na sequência, esse material, ele recebe aí uma energia radiante. E aí ele fica em torno de 30 a 60 graus Celsius. E aí qualquer resíduo de água que tiver no alimento vai embora. E aí ele é embalado. Tudo bem? Embalado a vácuo, conservado. E aí chega às nossas casas. Nós vimos as mudanças de estado físico. Fiquem atentos aos nomes, certo? Aos tipos de. E não se esqueça da questão da... Como é que fala? Da interação aqui, ó, da movimentação das partículas. Lembre que, ó, nesse ciclo aqui, ó, nesse movimento, tem que ter o quê? Vamos lá, ó, o sólido para o líquido absorve energia, líquido para o gasoso também absorve energia. A volta libera energia, libera energia. Então, para você não se perder, eu tenho essa anotação para você. Dá uma olhadinha, ó, fusão, vaporização, sublimação sólido-gás, são processos que fazem as partículas aumentarem sua agitação. Então, olha aqui, ó, transformação transformação endotérmica, ou seja, ganha calor.
absorve calor endotérmico. E o contrário, os processos de solidificação, condensação e a sublimação gás sólido, as partículas têm que diminuir o seu grau, o seu estado de agitação. Então, olha aqui do ladinho, transformação exotérmica, ou seja, tem que perder calor, perder energia. Essa foi a nossa aula com relação ao estado físico da matéria e as suas transformações. Então agora você vai fazer o quê? Atividades. Vai lá na fixação, listinha, baixa o conteúdo, revisa e passa para o próximo vídeo. Descansadinha leve de 5 minutos e aí você parte para o próximo vídeo. Tá legal? Um beijo muito grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.